Bom, hoje é terça-feira, dia 1º de dezembro de 2020. Mas nessa terça-feira, nessa segunda-feira passada, dia 31, o Macedo postou um vídeo na internet falando a respeito do Salmo 116. E como ele faz há quase 58 anos, deturpando totalmente a palavra de Deus, porque é isso o que ele sabe fazer de melhor, que é falar as suas mentiras e no meio dessas mentiras tentar camuflar com a palavra de Deus para que as pessoas não percebam o que ele realmente está falando, o que ele realmente está intencionado, né? Por isso ele usa o nome de Jesus, o nome de Deus, o nome do Espírito Santo. Mas todo o objetivo dele é chegar numa coisa só, que é dízimos e ofertas e sacrifícios em dinheiros, né? Em dinheiro, em bens, nos seus bens. É a única coisa que ele está interessado. O final de todas as suas pregações, há 58 anos, só tem um objetivo: dinheiro, bufufa, money. E uma coisa você pode perceber, né? Toda vez que ele falar, você tem que entregar toda a sua vida no altar, ou seja lá onde for, ou para Deus. Quando ele está falando toda a sua vida, ele não está se referindo à sua alma, o seu espírito, não. Toda a sua vida é o seu dinheiro, é a sua disposição de dar o dinheiro. Então ele vai usar vários personagens da Bíblia para que você se espelhe nesses personagens da Bíblia, para que você dê o seu dinheiro. Mas se você for analisar, você vai ver que a grande maioria desses personagens da Bíblia não deram nada e viviam também dependentes da graça de Deus, do favor de Deus. Não era eles quem davam nada para Deus, era Deus quem sempre deu para eles, assim como dá para todos nós que vivemos na sua graça, não debaixo da lei, nem debaixo do sistema religioso. Porque no caso dele, nem da lei dos judeus ele está debaixo. Porque na lei do judeu não está escrito que você tem que pegar galho de arruda, passar em sal grosso. Isso nem na lei dos judeus existe. Que você tem que fazer campanhas, corrente, votos, sacrifícios, subir a montes, né? Os montes estão lá em Israel, lá. Vê se você vê algum judeu subindo o monte. Está lá pertinho. Eles nasceram lá, eles moram lá. Por que eles não sobem o Monte Sinai? Por que a comunidade judaica não vai no Monte Sinai orar lá? Né? Eles não são judeus? Deus não apareceu ali no Monte Sinai? Você já viu dizer que algum judeu está indo lá para a Arábia? Porque o Monte Sinai não fica em Israel. Até a campanha que tem o nome de Israel, até o nome da campanha é mentirosa. Campanha de Israel, Fogueira Santa ou Anta de Israel no Monte Sinai. Não, o Monte Sinai não fica em Israel. O Monte Sinai fica na Arábia, né? Do lado dos árabes, lá do povo dos palestinos e por ali em diante. Pertence a ele. Por que se fala palestino? Porque eles são todos irmãos. Daquele lado de lá são todos irmãos. São todos descendentes de um homem chamado Ismael, que era filho de Abraão com a escrava que morava dentro da casa de Abraão, juntamente com a sua esposa Sara, que não teve paciência de esperar o Isaac, que era o da promessa, e ficou enchendo a paciência e a cabeça de Abraão para se deitar com a escrava. Abraão ouviu a voz da sua mulher, se deitou com essa escrava chamada Agar
e ela veio a dar à luz a um menino. O nome desse menino chama-se Ismael. O árabe que está aqui na nossa página tem um monte de árabe. E eles sabem disso. Se eles quiserem vir aqui e afirmar isso aqui, né? Eles podem vir. Aqui tem árabe, aqui tem africano. Aqui na nossa página tem todo tipo de pessoas, de vários países. Inclusive estou mandando um abraço para todos vocês. Aqui tem árabe, aqui tem judeu, aqui tem pernambucano, tem baiano, tem paulista. Aqui na nossa página você pode olhar aí. Você vai ver que tem pessoas do Brasil e do mundo inteiro. Pois é. E peço a você que se inscreva aqui no nosso canal, no YouTube, Mensageiro da Graça. Se inscreva aí no canal. Faça com que a palavra de Deus corra por esse mundo, livre, leve e solta, né? Então, você vê que ele manipula a palavra de Deus, usa os personagens bíblicos, os nossos irmãos, que são nossos irmãos, Abraão, Isaac, Jacó, todos eles. Então quando ele abre o Salmo 116 do rei Davi, nossos irmãos, né? Não se esqueça que esses personagens bíblicos, judeus, são todos nossos irmãos, Abraão, Isaac, Jacó. Todos estão agora na glória com Deus, porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Eles já estão na glória, já estão com o nosso Deus, e todos nós iremos reinar juntos com o nosso Deus. Eu, você, eles, todos são filhos de Deus. Eles não têm que ser idolatrados, você não tem que idolatrar eles, nem idolatrar brasileiros, nem judeus, nem americanos, nem ninguém. Você tem que servir a Deus. Servir a Deus que eu falo, servir em amor, não é servir religião, né? Você tem que adorar é a Deus, louvar é a Deus. Você tem que prestar atenção na palavra da graça de Deus, na sua nova aliança, no novo pacto que ele fez com cada um de nós. Não é? Então ele usa, como ele faz há 50 e tantos anos, ele usa a palavra de Deus para camuflar as suas mentiras, deturpando descaradamente a palavra de Deus. Então ele leu agora dia 31 de outubro, né? Ou seja, de novembro. Hoje é terça-feira, é dia 1º de dezembro, e segundo ele irá continuar esse Salmo 116 do nosso irmão Davi, que já morreu, não tem mais nem o pó, segundo a carne, mas está na glória agora, né? Creio eu que Deus nem permite que ouça isso, né? Porque se Davi ouvisse isso, o próprio Davi lá da glória já dizia: Senhor, deixa eu descer lá embaixo para dar um jeito nesse homem, que ele está usando o meu nome. Né? Todos os profetas, todos os homens, Abraão, está todo mundo lá em cima muito. Se Deus permitisse eles verem isso, eles estariam muito indignados de verem esses líderes religiosos usando o nome deles indevidamente, sem nenhuma autorização, para justamente oprimir as pessoas e arrancar dinheiro das pessoas em nome deles e em nome de Deus, que é o pior. Né? Imagina Davi, que era um guerreiro, venceu várias guerras. Imagina se Davi, Salomão, o Abraão, né? Os profetas, Jeremias, toda essa gente aí descesse aqui para tirar satisfação com esses pastores, né? Padres, bispos, apóstolos, entre aspas, né? Você sabe que essa gente não é apóstolo, não é padre, não é bispo, não é coisa nenhuma. São lobos vorazes, né? Cães gulosos, homens maus e enganadores, desviados da verdade, manipuladores da palavra de Deus. Então ele abre o Salmo 16 porque a intenção dele é pegar o seu 13º agora. Ele está querendo botar a mão no seu 13º. Muitos já pegaram o tal do envelope da fogueira anta e já caíram na armadilha. Mas você que ainda não caiu, ainda dá tempo de você se livrar dessa mentira.
E ele já está há quase 4 meses direto na internet, na televisão, tudo quanto é canto, né? Batendo ali, ó, batendo ali, ó, colocando na sua cabeça: os que me honram, eu honrarei isso, porque Deus quer a sua vida. Essa vida você já sabe. Quando você vê ele falar Jesus isso, Jesus aquilo, Deus isso, Deus aquilo, mais, é esse mais dele. Toda vez que ele falar mais, você você já sabe quando ele fala mais. É uma condição que para você receber alguma coisa de Deus, sempre tem esse mais dele, né? Mais isso, mais aquilo. Você quer casa, quer carro, você quer isso. Ele primeiro põe a ganância em você. O maior ódio do Macedo não é apenas as denúncias. Você pensa que é isso? O Macedo tem o maior ódio dos canais de denúncias, de todos nós que estamos aqui nos canais de denúncia que o Macedo tem, porque ele não tem tanto ódio assim da Rede Globo, dos inimigos dele. Não, esses aí para eles é fichinha, porque aí ele molha a mão com dinheiro e ele pode comprar essas pessoas com dinheiro. Juízes, desembargadores, políticos, toda essa gente ele pode comprar. O maior ódio dele, primeiro, um dos maiores ódios dele, é que ele não pode nos comprar. Ele tem certeza disso. Ele sabe que ele não pode dar um cala-boca na gente, ó, né? Que nós não nos vendemos, né? Mas o ódio principal do Macedo contra nós, aqui a mim, ao Alfredo Paulo, ao Marcelo Roque, ao Davi Vieira, ao Palhaço Cristão, e ao Nathan Silva, ao nosso irmão aí do Radical TV na África, Tavares Armando, e tantos outros que estão aí denunciando. O maior ódio dele, né, é que ele não pode nos comprar. E particularmente o maior ódio dele é daqueles que conhecem a mente dele. Se tem uma coisa que ele odeia, é saber que alguém conhece a mente dele profundamente, conhece as intenções dele, porque ele faz as coisas sorrateiramente, ele fala no seu subconsciente, ele usa, distorce a palavra de Deus e aquilo vai entrando no seu subconsciente. Quando você vê, você já está lá no altar de sangue dele, que aquele é um altar de sangue, aquele altar que ele fez é um altar de sangue dos inocentes, porque é ali que as pessoas deixam sua casa, seu carro, o seu dinheiro, o dinheiro do leite dos filhos, ricos, pobres, todo mundo derrama o seu sangue ali. Então o maior ódio dele é saber que nós conhecemos a mente dele e sabemos como ele age. Esse é o maior ódio dele. Ódio mortal, né? Por isso que ele fica feliz da vida. Ele ficou feliz da vida aí. Quando acontece um problema, uma situação que pode acontecer com qualquer um, ele festeja. Né? Pois é. E ele já abre esse Salmo 116 dizendo que tem muita gente que fica reticente quando se fala em oferta. Olha aí. Pessoas que têm o coração no dinheiro, quer dizer, pessoas que ficam desconfiadas, que ficam revoltadas quando veem ele falando de dinheiro. Aí ele diz que essas pessoas, né, que ficam escandalizadas de verem eles pedindo casa, carro, arrancando tudo das pessoas, de pobres, de ricos, de intelectuais, de analfabetos, porque ele arranca de todos. Não adianta você dizer que você tem faculdade, tem isso, e você está aí dentro, você arranca de você também. Né? Ele diz que essa pessoa que fica chocada em ver essas coisas, em ver e ouvir essas coisas, e não dar o dinheiro para ele, não entra na lábia dele, que essas pessoas têm o coração no dinheiro, nas coisas materiais. Agora eu pergunto, um homem que já comprou 3 bancos, ou é 2 ou é 3, 2 eu sei que ele comprou, o outro vamos confirmar, né? Um homem que tem bancos, mansões, milhões, empresas, no nome dele, no nome de laranjas, riqueza que não acaba mais. E cada dia mais estão comprando, ele está comprando.
Ele está se preparando. Como eu disse no vídeo passado, logo logo não terá mais igrejas. Ele vai deixar só as igrejas principais, vai colocar ali os subordinados deles, aqueles puxa-sacos, e os pastores, você pastor, e você que pensa que é bispo aí do baixo clero, vocês serão jogados para fora na rua da amargura. É ou não é? E mais para frente, ele transformará essas catedrais, essas igrejas estaduais em outras coisas, em empresas, em shoppings, em bancos. Ele não tem mais interesse em ficar perdendo tempo com igrejas. Dá lucro, mas ele já está rico, ele não precisa mais. Ele vai fechar isso. Por que ele vai fechar? Ele vai sair desse ramo. Porque logo, logo, veja o que eu estou lhe dizendo, Deus irá levantar desembargadores, promotores, juízes que vão para cima dele. Homens de caráter, homens que não se vendem por nada, homens que vão querer justiça. E ele sabe que a tendência dos canais de denúncias é aumentar. Ele sabe que ele não tem mais domínio sobre os pastores, sobre os bispos. Eles já estão tudo com os olhos abertos, né? Alguns estão aí dormindo ainda, mas aqueles que estão de olhos abertos já estão aí, como eles mesmos falam nas reuniões secretas deles, que tem muitos investindo em Bitcoin, né? Sei lá, né? Bitcoin, moeda aí digital, tem muitos fazendo o pé de meia. Milhares deles já saíram, está saindo obreiros, pastores, evangelistas, membros. As pessoas estão caindo fora desta arapuca, porque elas descobriram que estão perdendo o tempo dela e a vida delas, ainda sendo usadas para trabalhar de graça, como muitos trabalharam aí na política, sendo que o governo mandou o fundo partidário para todos os partidos, milhões e milhões. Esses milhões foram colocados aonde? Porque vocês trabalham de graça, porque esse dinheiro do fundo partidário é justamente para pagar as pessoas que vão trabalhar nas campanhas. Se você trabalhou de graça, aonde está esse dinheiro? Você já sabe onde está esse dinheiro, né? Você não é bobo, não é criança. E sabendo uma coisa, na lamaçal do reino do Macedo, não sai nada sem falar com ele, não sai uma agulha. Tudo que você vê o seu líder fazendo e mandando você fazer é ordem dele. Abre os seus olhos, você que é pastor, que está aí sendo torturado pelo Renato Caroço, pelo genro dele, Renato Caroço, pelo outro, pelo Júlio, pela filha dele. Saiba que não são eles que vocês vêm aqui e ficam muitas vezes mandando relatos para falar para ele. Saiba que ele está sabendo tudo o que está fazendo. Quando ele não quer pagar os aluguéis da igreja, né? Quando ele se recusa, você diz que a administração dele é péssima, que depois que o Roboaldo saiu, que a administração dele está péssima, que ele está acabando com a igreja. Pois é justamente isso que ele vai fazer. Saiba que esta ordem vem do Macedo, porque se o Macedo não tivesse interesse nisso, não estivesse por trás disso, ele podia ser genro do Macedo, ele podia ser um anjo. O Macedo removeria ele. Com Romualdo, sem Romualdo, com Lídio, sem Lídio, ele ia sair. Nem que o Macedo tivesse que voltar para o lugar, ele não iria deixar o genro dele fazer o que está fazendo, perseguir você que é pastor, cortar o seu salário, né? Seu plano de saúde, fazer uma série de coisas. Tudo isso que o Caroço está fazendo, Renato Caroço bombado, como a galera diz aí, tudo isso que o genro dele está fazendo é com ordem dele, justamente para eliminar os mais velhos, e trazer esses jovenzinhos que estão aí, porque esses aí eles podem dominar, tá na flor da idade. Os velhos eles vão jogando para o canto, até você não aguentar mais e sair com as mãos vazias,
Né? Ele quer que você saia, mas quer que você saia com as mãos vazias. Você, mulher, filho e tudo. É isso que eles querem. E se você resistir muito em sair, pode ter certeza que eles vão arrumar uma arapuca para você. Uma mentira, um roubo, um adultério, para que você saia sem direito a nada. Você não está entendendo? Nós já falamos em outro vídeo. Nós não deveríamos alertar você, deveríamos deixar eles pegar você de surpresa. Né? Mas nós estamos avisando você. Por isso muitos estão investindo, estão colocando dinheiro no nome dos familiares, por debaixo do pano, estão investindo nisso, naquilo. Por quê? Porque esses espertos já estão sabendo. Você acha que o Macedo permitiria, né, uma má administração dessa? Não. Tudo que acontece, tudo, absolutamente tudo, não acontece sem o conhecimento dele e sem a ordem dele. O genro dele jamais se atreveria a fazer nada sem a ordem dele. Imagina ele saber que está acontecendo um monte de problema e ele não remover o genro dele. Removeria, colocaria em outro lugar, faria uma coisa. É ele quem está mandando. Então acorde para a vida, tá? Então ele diz no salmo aqui, ele está usando esse salmo aqui de Davi para enganar as pessoas, como sempre, né? Quando diz aqui, quando o rei Davi fala a respeito de beber o cálice da salvação, isso aqui não tem nada a ver com o que ele falou. Na certa eles vão fazer alguma ceia, alguma falsa santa ceia, agora depois que você entregar, ou vai lhe dar um cálice, alguma coisa que ele... Por isso que ele já está ali preparando. Né? Aquele negócio de você dar o sacrifício e depois beber lá um suco de uva, alguma coisa assim. Ele deve estar armando alguma coisa, a tal da falsa santa ceia. Né? Porque é uma falsa santa ceia. Isso nem existe mais no novo pacto. Né? Então ele está armando alguma coisa. Você precisa entender que quando Davi fala aqui, né, a respeito do Salmo 116, Davi aqui, ele estava exaltando a Deus. Por quê? Você esqueceu que Davi cometeu um pecado? Já falamos aqui a respeito de você tomar cuidado com os salmos de Davi, porque Davi aqui, quando ele escreve alguns salmos dele, ele estava em desespero, ele estava angustiado. Se você não lembra, Davi, o profeta, foi na casa dele, o profeta Natan. Ele era um rapaz pobre, era um pastor de ovelhas. Tanto é que ele escreve lá, Davi era um poeta, era um músico também. Foi um homem de guerra, foi um homem... Todas as guerras, tudo que Davi fez foi porque Deus mandou. Mas Davi era um homem sensível, era um músico, era uma pessoa que cantava, era um poeta, era um homem que escrevia. E quando ele escreve os Salmos 23, ele está escrevendo, ele está alegre. Ele se comparou como uma ovelha. Por quê? Porque ele era pastor de ovelha. Ele era um rapaz de família pobre. Veja que Davi, quando Deus mandou o profeta Natan ir na casa dele, não foi Davi que foi fazer sacrifício em templo. Davi nem sabia quem era o profeta. Deus é quem disse ao profeta Natan: vá na casa de Jessé, porque eu tenho um homem lá que vai ungir ele rei, porque eu já rejeitei Saul. E lá o profeta foi. Aí você sabe aquela história toda, que o pai de Davi, ele tinha mais 7 irmãos. E o profeta foi lá e olhou todos, e ele não estava nem lá. Por quê? Porque ele estava trabalhando. Os 7 irmãos estavam dentro de casa e ele estava lá no meio das ovelhas. O pai nem acreditou que era ele, porque ele era pequenininho. Quando disse: chama os seus filhos aqui, o profeta entrou e disse: Natan, chama aqui os seus filhos. Então Jessé lá, todo mundo sabia que era profeta, né? O pessoal tinha temor, né? Sabia, né? O profeta era terrível. Quando ele entrava na cidade ou em algum lugar, as pessoas diziam: é bem-vinda, é de paz a tua vinda, né? Porque já sabia, quando o cara ia lá é porque ou alguma coisa boa ou coisa muito ruim, né? Ele já vinha trazer o recadinho de Deus, né? E aí o que acontece? O profeta disse: não, Jessé, fique tranquilo, é de paz a minha vinda, chama teus filhos aí. Claro, a mulher pôs a mesa, tudo lá, né? Aí sentaram todo mundo na sala, colocou lá os filhos lá,
Por que o senhor veio aqui? É porque o Senhor me mandou vir aqui, tem um filho seu aí que eu vou ungir rei. Ele mandou ungir rei. E aí ele foi apresentando os filhos. Esse aqui é fulano, esse aqui é ciclano, esse aqui tinha um tal de Eliabe, uma coisa assim que estava lá, que era um grandão, um fortão, né? Parrudo, bombado. Quando o profeta olhou, porque o profeta foi passando os filhos, né? Não, não é esse aí não. O profeta foi olhando, não é esse aí não. Quando o profeta viu aquele parrudão, disse, deve ser esse, né? Esse tem cara de rei, né? Fortão, né? Bonitão. Diz que ele abre o negócio assim. Quando o profeta se levantou da mesa para ungir, aí Deus tocou nele e disse, não unge esse homem, não é esse aí não. Porque Deus não vê como vê o homem, tá vendo? O homem olha o exterior, porém o Senhor vê o coração, tá vendo? Não adianta, Macedo, você dizer que é fortão, que tem rede de televisão, tem político, tem dinheiro, tem isso, tem aquilo. Para Deus não quer dizer nada. Os Davi estão aqui nos canais de denúncia, né? Porque Deus não vê aparência, nem dinheiro, nem riqueza, nem poder humano, nem nada. Deus vê a nossa intenção, e a nossa intenção aqui é cuidar das ovelhas, assim como Davi, antes de tudo, estava lá fora, foi desprezado até pelo próprio pai. Tanto que o profeta, quando foi ungir, ele parou, ele estava com um chifre de azeite na mão, porque naquela época se jogava o azeite o azeite era um símbolo para mostrar que aquele homem era ungido, era um rei, era uma autoridade ungida por Deus, então derramava-se o azeite para que todo o povo visse. Então o profeta estava fazendo esse mesmo ritual. Naquela época se fazia isso, hoje não. Hoje o Espírito Santo está dentro de nós. Não precisamos nem de símbolos nem de azeite. Não vivemos de símbolo, de simbologia, de pato A, pato B, de amuletos, de nada disso. Hoje vivemos na imagem real das coisas, na realidade. E aí o profeta disse, imagina a cara do pai, né, de Jessé. E a mãe de Davi, tudo olhando, e os irmãos tudo olhando, né? Mas não é você. Ih, rapaz, se queimou, acho que os irmãos deram risada. Ih, você foi com muita sede ao pote, ele já levantou todo, olha. O profeta deu uma freada e parou e disse, não é esse homem aí. Peraí, acabou os seus filhos? olha aquele... Aí o Jessé falou, não, tem mais um pequenininho lá fora que está cuidando das ovelhas. Aí falou, pô, meu amigo, eu tenho que ter paciência com você. E manda chamar ele, vai. Ninguém vai comer aqui, ninguém vai jantar, ninguém vai fazer nada enquanto ele não chegar aqui. Aí daqui a pouco entra Davi, né? Aí Deus disse, esse aí é o homem. Tá vendo? Que maravilha. É esse aí. O profeta deve ter olhado e disse, é esse pequenininho aí. Esse cara aí deve ter 1,70 m, alguma coisa, né? Isso aí O profeta começou a dar risada, já ia fazer besteira. Aí Deus disse, é esse aí que é o homem. Aí ele foi lá e derramou o óleo na cabeça de Davi. Você pode ver que os irmãos de Davi, desse tempo em diante, já começou a ficar com inveja dele. Esse mesmo tal de Eliabe que estava nessa reunião, né, quando o Davi foi lá para enfrentar o gigante, ele mandou Davi voltar para casa. Davi disse, o que é esse gigante, esse homem? Ele foi levar a marmita para os irmãos, a comida para os irmãos lá no meio da guerra. E esse irmão mesmo dele que estava lá falou, você é um cara presunçoso, rapaz. Ô moleque, quem mandou você vir para aqui? Você não está vendo que está maior guerra aqui? Aí Davi olhando, vendo um soldado tudo acuado, tudo frouxo, e o Golias lá do outro lado gritando, tem homem aí? Tem homem aí? Tá lá o Macedão lá, o gigante Golias. O poderoso, né? Tem homem aí, vem aqui me enfrentar. Aí Davi foi perguntar para os soldados, mas quem é esse homem aí que está gritando aí? Cala a boca, rapaz, vai voltar para casa. Com quem você deixou aquela... Vai cuidar das ovelhas, rapaz. Com quem você largou aquelas pobres ovelhas? Nesse tempo o diabo atuava. Olha aí o diabo usando o próprio irmão dele para falar para ele. Volta para casa, porque já sabia que ele ia vencer, né? Já sabia que Deus estava ali com ele, né? Volta para casa, rapaz. Aí Davi perguntou, mas peraí, o que é que eu fiz?
Eu só fiz uma pergunta, não estou fazendo alguma coisa demais, sabe? Você veja, né? Pois é. É isso que eles fazem aqui, que é calar a boca da gente. Vem aqui, manda obreiros, membros, manda os membros da igreja vir aqui chamar a gente de mensageiro do diabo, né? Pois é, tentam derrubar as nossas páginas no YouTube, né? Mandam pessoas aqui para ficar afrontando, falando besteira, é assim. Pois é. Então, entenda. Aí você já conhece a história de Davi. Aí Davi vence, né? Tal, vai lá morar com Saul. Saul quer matar ele, aquela confusão toda. Enfim, ele vence todas essas etapas, porque Deus era com ele, e se torna rei. Depois que ele se torna rei, vence mais outras batalhas. Aí acontece quando ele já está abastado, rico. Veja que Davi não pediu para ser ungido, não pediu dinheiro, não foi ele que fez sacrifício, não foi ele que fez nada. Depois que Davi vence tudo isso, um dia Davi está lá descansando no palácio, vê uma mulher lá tomando banho. Ela também poderia tomar banho em outro lugar. Ela também é terrível. Ela não é boa, mas ela já sabia que ali está na janela do rei. Pois é. Mas a carne, né? Coisa da carne, obra da carne, prostituição. Você vê que não era diabo, você vê? Mas o diabo usou aquilo, porque o diabo tinha a obra da carne, o pecado e o diabo, os três estavam atuando naquela época. E aí Davi, acomodado, né? Não ia estar o soldado todo mundo na guerra e ele passeando no palácio, começou a ficar olhando aquela mulher, que não foi um dia, não foi dois, não foi três, ele não caiu no primeiro dia. Aí depois a carne dele começou a falar, não vai dar nada para você, rapaz, você é rei, você pode fazer o que você quiser. E o diabo do outro lado também, ó, falando. E aí você já sabe a história. Acabou ele caindo com ela, né, fazendo aquela coisa. Aí esse mesmo profeta que ungiu ele, quando ele era rapazinho, isso aí ele já estava de idade já. Foi lá e disse, né, contou aquela historinha de um homem que tinha matado o outro e tal, e Davi disse que esse homem morra, esse homem que fez injustiça morra, e o profeta disse, esse homem é você. Aí Deus se manifestou no profeta e disse, eu te tirei de trás das malhadas das ovelhas. Tá vendo? Lembra das ovelhas que ele tomava conta? Ele era pobre? Rapaz, eu te tirei de trás das malhadas das ovelhas, te fiz rei sobre o meu povo, te dei dinheiro, te dei mulheres, te dei tudo. E se mais você me pedisse, eu tinha te dado. Tá vendo? Não é ele que estava dando, era Deus. Por que você fez isso? Tomou a mulher do seu próximo, ainda mandou o rapaz lá para a guerra. O rapaz que estava defendendo o seu reino, defendendo você. Você mandou botar ele lá na fileira da guerra para matar ele. Derramou o sangue inocente. Por isso, a partir de hoje, as maracutaias que você fez, escondido, o povo de Israel vai saber. E ali começou a penitência de Davi. Por isso você vê Davi angustiado, escrevendo esse salmo. Salva-me, Senhor. Mas Deus não abandonou ele, mas na cabeça dele, ele pensava que Deus tinha abandonado ele, né? Por isso que você vê, quando ele está falando num salmo, aí ele mesmo responde. Que na verdade não é ele, é Deus respondendo através dele, mas ele está abatido, ele não consegue ouvir a voz de Deus, né? Mas Deus não abandonou ele. Começou toda aquela carnalidade da casa dele, um irmão matou o outro, foi uma confusão, se separaram, o reino se dividiu, toda aquela parafernália da carne, que é obra da carne, divisão, facção. Mas você vê, em tudo isso Deus poupou a vida dele. Então, em alguns salmos de Davi, que Deus já havia perdoado ele depois, aí você vê ele falando, a lei do Senhor é perfeita, o Senhor amparou a minha alma. Agora, tem uns salmos que ele está angustiado, né? Por isso que você tem que tomar cuidado, porque às vezes você está lendo o salmo, você está pegando o mesmo espírito de Davi, você não está entendendo que Davi estava falando que ele estava angustiado. Não é você não fez o que ele fez, né? De repente você fez até coisa pior, mas não é você, não é Davi. Então Davi está falando aqui no Salmo, né? Quando ele diz aqui, ó, na abertura do Salmo dele, pode ver, ó, Salmo de ação de graças de Davi. É ações de graça, ele está agradecendo a Deus. Tá vendo? Aqui Deus já estava livrando a cara dele. Salmo 116, por isso que ele diz, ó, amo ao Senhor, porque Ele me ouve, porque Ele ouve
as minhas súplicas, tá vendo? Ele já tinha certeza que Deus estava ouvindo ele. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Tá vendo? Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ele sabia que ninguém podia ajudar ele. O que laços de morte é isso? É angústia, tristeza, por causa do erro dele, lembra? Aqui ele está agradecendo a Deus, porque quando ele estava passando por esse período, que ele não tinha ninguém para ajudar ele, nada consolava ele, né? Tem gente que está assim, nada mais consola. Né? Se nada mais lhe consola, meu amigo, igreja, religião, fulano, cicrano, família, mais ninguém, imagine. Quem poderia consolar ele? Ninguém. Ele recebeu a palavra do próprio Deus. Então ele invocou o nome de Deus. Tem hora que não adianta nada, você tem que ir para o seu quarto, ir para um canto, fechar os seus olhos e invocar a Deus. É isso que você tem que fazer. Às vezes você fica procurando uma palavra aqui, uma palavra do profeta tal, uma palavra daquela outra igreja, uma palavra não sei de que, filosofia, não sei o que, mas lá. Quando eu falo filosofia, não são os filósofos não, do mundo, não, são os religiosos. Filosofias religiosas. Não é dos filósofos. Filósofo é uma profissão. É um dom que Deus dá também. A filosofia é importante, né? A psiquiatria, tudo isso é importante. Mas tem hora que não adianta, meu amigo. Filosofia, psiquiatra, não adianta nada e nem ninguém. Você tem que parar, é você e Deus. Feche os seus olhos e faça como Davi. A angústia estava nele, depressão, ficou deprimido. Aquela depressão, imagina. A minha alma está angustiada, né? Tudo aquilo mais. Porque ele era um homem bom, tinha um coração bom, o coração dele estava angustiado. Né? Aquela acusação porque ele fez aquilo, a carne dele acusando ele e o diabo do outro também. Você é um assassino, tá vendo? Você já era, velho. Sua casa caiu, ele não está mais com você, olha a sua família como está, olha a desgraça que está na sua vida. Já era, cara, você vai para o inferno. Né? Então, Davi está falando tudo isso aqui. Como o Macedo mandou ler com carinho o Salmo 116, só estou dando uma pincelada aqui para você. Mas nós vamos ler o Salmo 116 e corrigir a distorção que o Macedo está fazendo simplesmente para colocar a mão no seu 13º, se é que ele já não colocou no seu. Né? Membro, jovem, obreiro, evangelista. Se você deu, esquece, meu amigo, já era, você perdeu. Esse dinheiro vai para pagar as despesas dele, as contas dele. Tá bom? Você que não deu ainda, que não foi louco ainda, né? Não fez essa loucura, você não deve dar nem dízimo, nem oferta, nada. Né? A não ser que você queira, esteja interessado que ele compre mais bancos, né? Que ele acerte as contas dele lá na fazenda, né? Aquele programa maravilhoso que tem, né? Que fala bastante do evangelho, né? A não ser que você queira isso. Então, nós vamos meditar. Como ele mandou a gente meditar com carinho e com alegria, nós vamos meditar no próximo vídeo, nesse Salmo 16. Mas, por enquanto, você já pode ir lendo ele, né? Agora que você já está entendendo porque é que Davi estava falando isso aqui, você já pode ir lendo ele, que o Espírito Santo agora vai começar a abrir sua mente. Ele diz que vai terminar amanhã, ou seja, hoje, que já passou da meia-noite. Isso ele falou na segunda. Pode pegar o vídeo dele aí. Um vídeo agora, segunda-feira, dia 31 de novembro. Hoje já é terça-feira, dia 1º de dezembro. Então pegue lá o vídeo dele, que ele o lobo chega e está lambendo os berços. E diz que vai terminar, que é uma coisa gloriosa. Né? Que ele vai falar hoje, por que Deus disse, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ele disse que vai terminar hoje, então vamos esperar ele terminar hoje e aí nós vamos ler o Salmo 116 para você inteiro. Né? Quem vê assim diz que ele acredita nisso. Ele estava aí cantando de galo, fazendo reuniões secretas aí, festejando o falecimento da nossa irmã aí, que faleceu outro dia aí, ele estava festejando. Ele devia entender que preciosa é aos olhos do Senhor realmente a morte dos seus santos, daqueles que têm corpo, alma e espírito. Não é dele,
que ele tem sérios indícios, não só ele, como tantos que estão aí, de serem filhos da perdição. E se você não sabe, o filho da perdição, o homem da iniquidade, ele não tem espírito, ele só tem alma, intelecto. É por isso que ele não sente nada, ele não pode adorar a Deus, ele não tem empatia, ele não tem sentimento por ninguém. A maioria dos sociopatas, dos psicopatas, não sente nada por nada e por ninguém, nem por ele mesmo. Ele não tem compaixão de ninguém, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva no canal e um grande abraço a todos e vamos acompanhá-lo.